Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Cristão Raiz. Olá, seja bem-vindo. Salve Maria. Salve Maria, Então, tá me ouvindo direitinho? eu tô, você tá me ouvindo? Sim, beleza. Só fala um pouquinho mais alto, por favor, tá bom? Tá Obrigado. certo, eu vou tentar falar mais alto. Para quem chegou agora, essa vai ser a nossa última live da nossa série de lives sobre Santas Doutoras da Igreja. Já foram 3 lives, né? Agora é a quarta, a última, só temos 4 doutoras. E a santa de hoje é Santa Teresa d'Ávila. Ela que foi proclamada doutora da Igreja em 1970, foi a primeira santa a ser proclamada doutora. Logo em seguida veio Santa Catarina de Sena, anos mais tarde veio Santa Teresinha e depois veio Santa Hildegarda. Eu vou apresentar o nosso convidado, certo? O nome dele é Elânio Gabriel, fundador da Pastoral de Rua, família Cotolengo. Ele é da Arquidiocese de Niterói. Tem 23 anos, 9 de consagrado a Nossa Senhora. Em agosto ele se forma em licenciatura de História, ex-vocacionado carmelita, administrador da página Pacelli, o Papa que não era de Hitler, e escreveu um livro não publicado, se chama Além da Terra. Seja bem-vindo Obrigado. e pode se sentir à vontade para começar a entrar no nosso assunto. Beleza. Bom, tá todo mundo ouvindo direitinho, né? Falar de Santa Madre Teresa, né? Falar de oração. Santa Madre, ela vai dizer naquele poema dela, Grandezas de Deus, onde ela fala que o Espírito Santo desça sobre nós e nos faça conhecer as grandezas de Deus. Então, se você me permitir, né? Eu queria pedir ao Espírito Santo, né, que nos iluminasse para que tudo possa acontecer guiado por Deus. Amém? Amém. Em nome do Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Eu tô um pouco nervoso. Só um pouquinho. Pode ficar tranquilo, você não é o primeiro que está nervoso aqui. Então, galera, vamos lá. Santa Madre Teresa de Jesus é muito conhecida, né? Tanto no meio católico como também no meio protestante. Até o Chico Xavier cita Santa Teresa, né? Enfim. Bom, Santa Madre Teresa, ela nasce no dia 28 de março de 1515, na Espanha, em Ávila. E Santa Madre Teresa, ela é descendente de judeus, né? Seus pais, a Beatriz, a mãe dela, e o pai dela, Juan Sanches, eles são descendentes de judeus. E o pai de Santa Madre Teresa, ele comprou um título de cavaleiro, então eles tinham uma vida muito boa, muito estável, né? O avô de Santa Madre, inclusive, ele foi condenado pela Inquisição por ter voltado ao judaísmo, né? Naquela época, a Inquisição, era bem firme, né? E o que acontece? Nesse período da Idade Moderna, que Santa Madre ela não da Idade Média, ela é da Idade Moderna, né? E quando Santa Teresa, a família dela é uma família muito católica, muito piedosa, é aquilo que eu acho que a igreja espera de toda a família, né? Porém, quando Santa Madre, ela perde a mãe dela muito nova, né? Com 12, 14 anos, a mãe de Santa Teresa morre. Porém, a formação de Santa Teresa é algo tão incrível, e aí a gente vê a formação dos pais, a educação que os pais têm que dar aos filhos. Foi tão intensa que com 7 anos de idade, em 1522, ela e seu irmão Rodrigo, né, ela tinha muitos irmãos, ela tinha 9 irmãos e 3 irmãs, né, ela era mais nova, e ela brincava de construir mosteiros, né, ela brincava muito de construir mosteiros para a igreja, fundar mosteiros, algo meio que profético, porque depois, mais lá para frente, depois de quase 27 anos no Carmelo, ela vai fundar lá o Carmelo de São José de Ávila. E foi tão grande esse desejo de Santa Teresa de ir com seu irmão Rodrigo, que ela falou, vamos dar a vida por Jesus.
né? E ela foi, né, com o seu irmão, em direção às grandes muralhas de Ávila, para morrer por Jesus. Deu o pescoço cortado. No livro da vida, né, ela é muito expressiva, né? É uma criança, cara, 7 anos. E quando ela chega nos muros, assim, junto com o seu irmão, o tio dela encontra e ela não vai dar vida por Jesus, né? Mas Deus tem algo maior pela vida de Teresa. Inspirada pela sua mãe, ela tinha uma grande devoção à Nossa Senhora, ao Santo Rosário, sobretudo quando Beatriz morre, porque ela fica sem mãe, então ela vai até Nossa Senhora e assume a Virgem, né, como a sua mãe. Quando Santa Teresa tem 14 anos, ela pegou um costume da mãe dela de ler livros de cavaleiros, romances, essas novelas, né? Não é tão pior quanto as novelas da Globo, mas ela pegou esse costume. E quando Santa Madre foi lendo aquilo, ela foi, nossa, foi mudando, foi ficando mais vaidosa. Ela fala que ela foi botando umas galas, umas roupas, e ela foi esquecendo a vida de oração. Ela foi desprezando aquilo e ela começou a ter uns namoricos, né, com o primo dela, começou a ter aquelas, assim, Santa Teresa nunca cometeu pecado mortal, né, a gente não está falando disso, mas ela começou a se afastar, né, daquilo que, aquele fervor que ela tinha. E no livro da vida, Santa Madre diz, nos primeiros capítulos, que quando ela tinha 14 anos, tinha na casa dela, entrava algumas pessoas, não entrava qualquer pessoa, mas entrou um aparento que eles iam fazer algo muito errado. Algo muito errado. E o pai de Santa Teresa, preocupado com ela, interna Santa Teresa num convento agostiniano, né? Se você quiser me interromper a qualquer momento, faça isso, tá bom? Você tem o direito de fazer isso. Não, é que eu tô vendo que você tá muito empolgada aí, tá legal, tá legal. Bom, aí então Santa Madre, ela entra nesse convento agostiniano com 14 anos, né? 14 para 15 anos, ela entra nesse convento, ela é interna, e lá ela conhece uma religiosa, não me recordo o nome dela, e no livro da vida, essa religiosa começa a falar com Santa Teresa sobre a vida interior, sobre espiritualidade e o motivo pelo qual ele está ali, porque ela queria largar tudo para seguir Jesus. E isso reacende no coração de Santa Teresa o desejo primário. E então ela volta para casa e tudo mais, e com seu irmão Rodrigo, né, ela partilha a questão de querer ser carmelita, e o pai dela não quer, porque ele quer que ela case, que ela cuide da casa. E Santa Teresa, com 20 anos de idade, ela foge de casa e entra no Carmelo da Encarnação, em Ávila, né? Quando ela entra para o Carmelo, né, o que acontece, né? O Carmelo daquela época não era o Carmelo que hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem um Carmelo aqui perto e o povo de Deus, muito generoso, ajuda o Carmelo e tudo mais. Naquela época, não. Naquela época, o Carmelo tinha as irmãs mais ricas, as irmãs mais pobres, né? As irmãs mais ricas tinham roupas, hábitos bem mais vestidos, bem mais arrumados, comia bem. As pobres, dependia, vivia de esmola, né? E Santa Madre entra, e ela mesma fala que as comidas do Carmelo, os manjares do Carmelo, começou meio que fazer mal. E aí ela fica doente. Ela fica doente, tem que voltar para a casa do pai dela. Nisso que ela está no Carmelo, ela participava da oração do coro, fazia todas as orações, ela rezava os 150 salmos, né? Mas ela perdeu a oração interior. E aí ela vai para a casa do seu pai. Nesse caminho, ela encontra o seu tio, o Pedro, que dá para ela o terceiro abecedário do Francisco de Osuna. E então, Santa Madre, ela começa a ler aquele livro e aí ela retoma a vida interior. A doença de Santa Teresa foi tão grave que ela ficou em coma. Pensaram que Santa Madre tinha morrido e ela fala no livro da vida que ela ficou sabendo que abriram a cova dela no convento no mosteiro de Ávila, abriram a cova para enterrar Santa Teresa, que tinham celebrado missas pela alma dela e estava presente em enterrar Santa Teresa. E o pai dela falou, não vai enterrar minha filha. E depois Santa Teresa, quando inclusive botaram algumas velas em torno da cama dela e uma vela caiu em cima e quase pegou fogo, quase morreu queimada. Então, é muito interessante. Você lê o livro da vida, se você não ri, meu filho, você não está lendo direito. E nisso, né, nesse período de sofrimento, que ela agradecia a Deus por isso, porque ela viu, quando ela estava no convento com 14 anos, uma freira sofrendo, com a ferida aberta, quase morrendo, né? E ela falou que ela queria sofrer o mesmo, e ela sofreu, né? E ela falava, pai, eu estou sofrendo muito, mas eu agradeço a Jesus por isso. Quando Santa Madre ela melhora e ela volta para o convento da Encarnação, ainda com algumas sequelas, ela chega até engatinhando, ela se arrasta, né? Mas mesmo assim ela continuou no Carmelo. Ela
perde a vida de oração. Ela para de rezar. E o que é parar de rezar em Santa Teresa? É a oração interior, aquele trato com Nosso Senhor, aquela amizade com Nosso Senhor. E então, nessa época, no Carmelo, né, tinha um caso os locutórios, quando recebiam as pessoas de fora, Santa Teresa conversava muito, ela falava muito. Ela era uma pessoa muito simpática, papai nas conversas, aquela coisa toda. E conta no livro da vida que teve um cavaleiro, né, que ela vamos assim dizer, que ela se apegou muito a conversar com ele, né? E não foi um de amor, de paixão, ela se apegou, uma amizade muito boa, se apegou demais com ele. E um dia estava rezando, vem Creator, e diante de uma imagem de Jesus chagado, né? Ela pergunta para Nosso Senhor por que ele estava assim, e Nosso Senhor fala, é por causa das conversas fiadas, vamos assim dizer, que você tem no locutório. E aí Santa Teresa, ela tem uma experiência muito grande com o Espírito Santo, né? E ela fala, não quero mais ter conversa com homens, e sim com anjos, né? E ela começa a retomar a sua vida, E então ela começa a ter visões, começa a ver Nosso Senhor, começa a ver, ter várias experiências místicas, e ela relata isso ao seu confessor. E ele pede que ele relate tudo. E Santa Madre começa a escrever o famoso Livro da Vida, né? O Livro da Vida. Quando ela escreve o Livro da Vida e eles começam a analisar, a Inquisição pega. Porque naquela época de Santa Teresa existia muitos charlatões, como por exemplo Madalena da Cruz, né? Que ela falava que via Jesus e tudo mais, mas se for descobrir que ela fez um pacto com o demônio para ela poder se passar por santa. Ela, entre outras mulheres também. E Santa Teresa pediram confiscar o Livro da Vida. E Santa Teresa temia. Ela temia por isso. Porque naquela época tinha muitos charlatões espirituais, né? E ela temendo por isso foi se confessar. E o padre falou assim, se Jesus aparecer para você, você dê figa para Cristo, para a aparição, que não sei o quê. E o que significa? Ou seja, despreze, jogue água benta. Né? Nosso Senhor apareceu para jogar água benta e Nosso Senhor apareceu para ela. E Jesus falou assim, Teresa, sou eu. Né? E Santa Madre, aí a vida dela começa a dar aquele up, né? Que ela começa a crescer na vida espiritual. Depois que ela está no Carmelo, existe aquelas fofoquinhas entre as irmãs, existiu isso com Santa Teresa, né? Ela foi taxada de louca, de charlatona, porém, depois de 27 anos, ela vê a bagunça que está o Carmelo. Naquela época, hoje o Carmelo é feliz, o Carmelo é lindo. O Carmelo é o céu na terra. Santa Madre diz que o Carmelo, se existe o céu na terra, esse céu é o Carmelo, né? E nisso, o Carmelo tinha 100, 200 irmãs, 180, 200 irmãs, acho que é muita gente no Carmelo, né? Então ela decide, né, pede autorização para fundar um Carmelo com 4 irmãs, coisa pouca, só para sair daquela regiãozinha lá que tem quase 200 irmãs, e ela decide sair, né? Nisso que Santa Teresa ela decide sair, ela leva 4 irmãzinhas com ela, essas 4 irmãs vão sofrer junto com ela, porque elas iam depender de esmola, entendeu? E nisso Santa Teresa ela decide escrever a regra como era antigamente, né? Porque a ordem foi corrompida. São João da Cruz, no filme dele, vai aparecer isso. A vaidade que foi tomando o coração dos freios, das irmãs, era algo absurdo. E Santa Madre, ela quer voltar à origem. Ela quer voltar à origem. E Santa Teresa não queria sair por aí fundando um convento de Carmelo. Ela queria só ficar ali. Ela só queria ficar ali. E então, primeiro começa com 4, depois começa 13 irmãs. E aí é como se fosse Santa Teresa, Jesus tem os seus 12, Santa Teresa tem suas 12, e ficou bem assim, né? Santa Teresa escreveu a regra, mas nessa época, quando Santa Teresa funda o primeiro Carmelo, deixa eu ver aqui a data, quando ela funda o primeiro Carmelo, que foi em 1562, há uns anos atrás, nós tivemos a Reforma Protestante, foi em 1517, né? E Santa Teresa, ela viveu esses 65 primeiros anos da Reforma Protestante. E para você ver, Santa Teresa, ela não Cara, Santa Teresa, caraca, eu não aguento Santa Teresa, porque ela é uma mulher totalmente determinada por Deus, sabe? Por isso que quando você fala em Contra-Reforma, você tem que citar Santa Teresa e São João. Porque qual foi o papel de Santa Teresa e São João na Contra-Reforma? Foi no Concílio de Trento, levantar a voz, vamos protestar? Não. A atitude deles foi manter a verdadeira fé com o testemunho e as fundações que ela fez. Os 17 Carmelos que ela fundou,
todos eles permaneceram fiéis à Santa Igreja. E quando ela estava escrevendo o Caminho de Perfeição, ela recebeu notícias, né, de que os protestantes, né, Lutero já tinha, acho que ele tinha morrido, graças a Deus, né, e tava aquela cachorrada de protestante, aquela loucura. E Santa Teresa, ela é uma mulher que ela queria levar Nosso Senhor. Quando ela tem um coração transverberado, que eu vou falar um pouco mais para frente, ela fala que ela desejaria que as pessoas tivessem essa experiência. E nós temos aqui, os portugueses chegou na América, e Santa Teresa queria mandar missionários, Santa Teresa queria mandar a galera para o mundo inteiro, mas como que ela ia fazer isso com 12 irmãs, pobres, passando fome no Carmelo? No filme de Santa Teresa, eu recomendo, tá em espanhol, você fala espanhol, né? Eu recomendo o filme de Santa Teresa, é incrível, é maravilhoso. É porque é muito fiel ao livro da vida, muito fiel, muito mesmo. E Santa Teresa de Ávila, ela, até nos 500 anos, comemorou agora, né, em 2015, fizeram um fórum, né, lá em Aparecida, muito legal, e teve um convento ecumênico, um evento ecumênico de Santa Teresa. Mas Santa Teresa não é uma mulher ecumênica, né? Santa Teresa não é, ai, Teresa ecumênica. Protestante gostar de Santa Teresa, meu filho, é a maior contradição do mundo. Não, tô com sede. Então, ela fica muito preocupada com os danos. Por quê? O protestantismo, lá na Alemanha, da Alemanha ela foi se alastrando para a Inglaterra. Quando chegou na França, porque a papal era grande, os protestantes invadindo a igreja. Santa Teresa cita nas moradas, banalizando o Santíssimo Sacramento. Imagina Santa Teresa, uma mulher apaixonada por Jesus, o que ela podia fazer. Então, ela escreveu esse livro, O Caminho de Perfeição, que a intenção dela não era ser um livro publicado, nem o livro da vida, que o livro da vida ela escreveu para os confessores, né? E depois ela escreve O Caminho, que era só para as irmãs. Era só para as irmãs ficar lendo lá de boa, né? Numa vibe espiritual. E quando ela viu que os protestantes estavam crescendo, ela queria fazer alguma coisa. E ela escreve o seguinte, vamos lá. Neste tempo, chegaram à minha notícia as desgraças da França e os estragos que nela haviam feito os luteranos, e a qual ia crescendo esta desventurada seita. Então, Santa Teresa não é nem um pouco ecumênica. Não adianta, não adianta. Santa Teresa não tem... Eu acho isso um absurdo, chama Teresa ecumênica. E Santa Teresa continua dizendo, deu-me grande aflição, e como se pudesse ou valesse alguma coisa, chorava com o Senhor, suplicando que remediasse este mal. Parecia-me 1000 vidas, tivesse 1000 vidas eu daria para remediar. E eu me vi mulher, ruim e impossibilitada de trabalhar segundo meus desejos. Santa Teresa ficou preocupada porque naquela época a mulher não tinha essa voz que tem hoje, né? Sobretudo quando ela escreve no livro da vida, ela cita a Bíblia e mandam tirar. A mulher está citando a Bíblia, não pode. E ela tira, né? E ela já dizia que ela era ruim. Se você for ler o livro de Santa Teresa, você vai achar que ela é a maior pecadora do mundo. Porque ela fala, eu sou ruim. Enfim, ela mesmo se rebaixa. É a humildade dos santos, né? E ela fala, o que eu vou fazer em frente aos danos que os protestantes estão causando? E ela fala para as irmãs dela, seguir os conselhos evangélicos com toda a perfeição. Seguir a Cristo com toda a perfeição. E aí ela vai dizer, ou seja, ser santa. Minhas filhas, ela vai dizer, minhas filhas sejam santas. Sejam santas, sejam fiéis. Então, ela vai dizer, depositei a minha confiança na grande bondade de Deus, que nunca deixa de ajudar quem se determina a tudo abandonar por Cristo. Né? E a preocupação de Santa Teresa é tão grande que mais para frente ela vai dizer que o mundo está sendo tomado pelo fogo, e de fato estava. Era gente matando gente, era protestante destruindo igreja, e essa mulher tremenda, profética, atualíssima, ela vai dizer que nós não temos que preocupar-nos com coisas de pouca importância, porque Santa Teresa diz que no Carmelo, a última vez que fui no Carmelo, a gente sempre leva orações, irmã, reza por mim, por favor. E Santa Teresa diz que no Carmelo de São José, ela recebia esses pedidos, mas a galera só ia pedir coisa financeira, ia pedir para Jesus para ser próspero em coisas passageiras. E Santa Teresa fala, não é tempo de nos preocuparmos com coisas de pouca importância. Vamos sustentar os sacerdotes, os letrados, os pregadores, vamos orar. Então Santa Teresa, a gente olha para essa galerita que está aí, que acha que vai mudar o mundo fazendo grandes coisas, mas nós vamos mudar o mundo fazendo um pouco. Santa Teresa, a gente estuda Santa Teresa e todo mundo acha que Santa Teresa, pá.
Mas se você for ver o vida dela, ela é uma mulher muito simples. E essa humildade dela fez ela ser uma grande santa. Uma grande santa. Você quer falar alguma coisa? Não, tá tudo bem. Depois, quando você terminar, aí eu comento alguma coisa. Então, Santa Teresa, com essa desventurada seita que é o protestantismo, ela vai ampliando, ela recebe autorização para fundar mais um Carmelo, e ela vai fundando, até que você vê no filme dela o quanto ela se desgasta. De uma mulher, tanto é, Santa Teresa se converte depois de 27 anos no Carmelo, né? E ela vai progredindo num castelo interior, até ela subir, até ela chegar na sétima morada, onde acontece o casamento espiritual, né? Nosso Senhor e Nossa Senhora aparecem para ela, tem aliança, aquela coisa toda. Então, assim, Santa Teresa foi influenciando as pessoas. Essa mulher temida, Santa Teresa era muito temida, era odiada, era perseguida. E o extremo de Santa Teresa foi quando ela, em uma das fundações, o bispo abençoou o povo, né? E depois, quando Santa Madre está se retirando, o bispo fala para ela, Madre, e ela olha, volta assim, pai. Ela tinha uma verruguinha aqui. E o bispo se ajoelha e Santa Madre abençoa o bispo, dá a bênção pro bispo. E você olha assim, nossa, de uma mulherzinha, tipo assim, baixa, pequena, com a verruguinha aqui, toda. E o bispo se ajoelhar diante dela, para você ver a grandeza dessa mulher. E você vê que Santa Teresa era uma mulher muito ampla. Se você pegar o livro da vida, ela fala de tudo, tudo que você possa imaginar. São José, dos anjos, de tudo. E uma coisa que a gente nota em Santa Teresa e o que me fez amar Santa Teresa foi o amor que ela tem pela igreja. O amor que ela tem pela igreja é algo extremo. Como diz o padre Paulo Ricardo, né? Ela é católica até a medula do osso. Ela é roxíssima, ela é totalmente católica. E esse desejo de Santa Teresa, tanto é que os mártires, os primeiros mártires brasileiros, Santa Teresa teve a visão do martírio deles. Então Santa Teresa é uma mulher universal, né? Mas é a universal verdadeira, não é essa galinhagem que tem fora. Ela é universal, nós somos a universal. E Santa Teresa de Ávila, tem os temperamentos, né? Padre Paulo Ricardo tem até o curso dos temperamentos que eu não fiz, mas eu vi um negocinho assim por cima. Que Santa Teresa é o temperamento sanguíneo, né? Que não é tão ruim, mas também não é tão bom. Mas ela é uma mulher muito determinada. Se você for ver qualquer livro dela, ela vai ter essa palavra, determinada, determinação. Eu me determino. Tanto é quando ela entra para o Carmelo, a superiora fala para ela, você vai deixar seu pai? E Santa Teresa fala que no livro da vida que o pai dela era quase uma morte. A filha sair de casa, né? Porque já estava todo mundo casado. O Rodrigo tinha morrido aqui na América, né? Então ele viajou para cá, morreu. E então ela falou assim, mas eu me determinei, eu quis e foi. E até no livro da vida ela fala assim, eu decidi fazer um pouquinho. Eu só queria fazer um pouquinho por Nosso Senhor. Aí a gente para e pensa, se isso é um pouquinho, imagina se ela quisesse fazer um pocão, se ela quisesse muito, ela quisesse fazer um infinito por Nosso Senhor. Né? E a humildade de Santa Teresa levou ela a se tornar mãe não só das carmelitas, mas de toda assim, acho que a maioria dos cristãos são devotos de Santa Teresa, conhece a sua doutrina espiritual. Pode falar, por favor. Não, pode continuar. Engraçado. Como eu tinha dito, se você lê Santa Teresa e você não ri, você não está lendo direito. Tem a situação da vida dela, né, que ela tá... Ela, assim, ela não era ignorante, Santa Teresa não era ignorante, né? Ela era direta, né? No filme dela aparece que ela estava construindo uma capelazinha numa fundação e chegou um cara e fala... Aí Santa Teresa fala assim, poxa, eu quero um prego. Arruma pra mim. Aí o cara fala... Eu não sei onde tem prego. Aí ele, você não tá vendo ali na parede? Não, você vai, tira o prego e me dá. Então, assim, ela é muito direta, né? E eu acho que Santa Teresa, ela queria construir um exército. Quando ela estava no Carmelo, ela fala o seguinte, né? Tendo essa situação da igreja, né? Desses desmandos. Ela diz o seguinte, ela estava costurando com as irmãs, e aí uma irmã estava precisando de uma tesoura, e pediu a outra pediu para esperar, e uma chegou para ela e falou assim, irmã, toma aqui minha vida, toma aqui, falando com muita intimidade. E Santa Teresa, eu imagino a cena, e Santa Teresa olha assim, e ela, no filme é muito engraçado, ela olha e diz assim, que carícias são essas? Que conversas são essas? Vocês são meninas por algum acaso? Tem meninas aqui? Eu quero que as pessoas olhem
para as minhas irmãs e vejam varões de verdade. Cara, então olha, se Santa Teresa, ela quer que, não que sejam homens, mas que se determinem, sabe? Que tenham maturidade espiritual. E você observa muito Santa Teresa, porque ela é assim, né? Ela é assim, ela, com ela não tem meio termo. Até com o Nosso Senhor, nem Nosso Senhor escapou de Santa Teresa. Agora eu quero falar. Com essa questão que ela falou, né? Que quer que vocês sejam varões, quer que as mulheres sejam mulheres fortes. É muito interessante, porque as santas, elas têm isso, elas têm essa determinação, elas têm esse impulso. Porque, assim, as mulheres, não sei, não digo todas, né? Mas geralmente tem uma tendência de querer ser muito, talvez, não é a palavra mais adequada, mas tipo, muito dondoca, aquela coisa muito assim, muito relaxada, né? Elas levam esse lado da fragilidade para a pior interpretação possível, ou até mesmo como se fosse para ser uma pessoa descansada. E é o contrário, porque nós somos, o ser humano é uma tarefa. E essa tarefa precisa ser concluída, né? Sendo homem ou mulher. Então, assim, a mulher católica tem nas santas seu maior exemplo. E elas Sim, sempre são mulheres fortes, né? Fortes naquilo que é importante para a salvação. Aquilo que a igreja nos pede. Que é porque até para você se converter, né? O reino dos céus é dos violentos. Até para você se converter, você tem que ter esse impulso de ir para frente, ir para o alto, melhorando a si mesmo. Então, é muito bonito isso. Pode continuar. sim, exatamente. Eu acho que as mulheres que querem se empoderar, querem se impor, devem olhar para as santas, sobretudo quando você é filha da igreja, né? Exato. Eu sou filha da igreja, me determino. Santa Teresa, ela soube ser mulher, né, sem perder o ser feminino, mas ao mesmo tempo com Exato. determinação, E uma sabe? coisa também interessante, que as santas, elas são fortes, mas elas não são feministas. E existe sempre uma tendência das feministas em fazer caricaturas das santas e mostrar para as mulheres, olha, tá vendo essa santa, ela era feminista, tá vendo? Essa santa fez isso, isso e isso. Exatamente. Ela, sabe, querendo ideologizar o material, o patrimônio da igreja, né? Então, Uhum. assim, as próprias mulheres não sabem o que é o ideal de feminilidade de acordo com a religião e às vezes elas pecam pelo excesso ou pela falta. Então, ou elas se ficam naquela eterna lamentação de si mesma, aquela eterna mulher frágil, bobinha, ou então elas querem, né, radicalizar, virar feministas, que Cadeira, não para. é o... exato. Exatamente. Então, eu acho que eu lembro que quando teve a marcha na década de 60, né, contra o perigo vermelho, você vê mulheres à frente com imagens de Nossa Senhora, com rosários, pedindo que não aconteça, e você vê mulheres castas, recatadas, mas determinadas. Não perdem a sua Determinada. essência, mas ao mesmo tempo são ponta de lança. Então, eu acho que assim, hoje, né, tem mais essa facilidade. Naquela época, você olhar no século XVI e uma mulher escrever o livro, no caso, o livro da vida, sair para passar fome no Carmelo, ela dizia: quando tiver comida, a gente come, quando não tiver, a gente jejua. Então, assim, essa determinação dela, eu vejo algumas, igual a própria Santa Joana d'Arc, querem colocar ela como exemplo daquilo que elas querem, mas não daquilo que ela foi para a igreja, né? A gente tem que olhar, Exato. sabe? Eu fico assim, espiritualmente brabo com isso, porque as pessoas querem pegar, fazer da igreja mercado. E com Santa Madre acontece isso. Com Santa Teresa acontece isso. Então, você vê essa determinação dela. E essas mulheres, que é Santa Teresa e as 12, né, 13, e as 13, elas são mulheres empoderadíssimas. Elas são mulheres determinadíssimas. Elas são tão determinadas que Santa Teresa chegou até os nossos tempos. Em todos os lugares do mundo você vê, não só nos Carmelos, mas em a maioria das comunidades católicas tem Santa Teresa como baluarte, porque ela é referência na vida de oração. Na comunidade Shalom tem um vídeo muito interessante falando sobre Santa Madre, e eles falam, né, que ela é baluarte por causa da vida de oração. Inclusive foi numa comunidade católica que conheci Santa Teresa, né? Eu fiquei muito apaixonado, muito curioso, porque
uma carmelita, hoje é a irmã Maria Elizabeth. Irmã Elizabeth, ela me falava de Santa Teresa, do Carmelo Descalço, aquela coisa toda. E eu falei, nossa, descalça, nada descalço. Mas depois eu fui conhecendo Santa Teresa, quando eu tive vocacional. Depois a Santa Teresa, ela tipo assim, ela tipo que te persegue, sabe? Sabe assim, ela vai te perseguindo, porque os santos são assim, os santos escolheu para ser devoto. exatamente, ela escolhe. E eu, tá, Santa Teresa, a senhora quer? Então tá. Então, e tipo assim, eu fui vendo em coisas pequenas, com a presença dos santos, pela comunhão dos santos, a gente se une e foi aparecendo livros. E no dia de todos os santos carmelistas eu ganhei a liturgia das horas da ordem. Eu falei, nossa, essa mulher quer alguma coisa comigo, meu Deus, o que o senhor quer que mandasse fazer de mim? E o Carmelo voltou para cá. Então, assim, até, por exemplo, o fato agora de eu me formar e ser professor, Santa Teresa é minha padroeira, junto com a Beata Helena Guerra, em primeira escala, né? E dando continuidade, né, nem Nosso Senhor escapou de Santa Teresa, né? A gente tem aquela conhecida história, né, de que Santa Teresa estava caminhando feliz no seu burrinho, e aí, né, que era o carro da época, né, zeradinho, e ela caiu do burro, caiu de cara na lama, se sujou, e ela murmurou com o Nosso Senhor, e Nosso Senhor falou, ué, não é assim? Você não sabe que é assim que eu trato meus amigos? E Santa Madre falou assim, é por isso que o senhor tem poucos. É por isso que o senhor tem poucos amigos. E no caminho, no primeiro capítulo do caminho, quando ela fala dos luteranos, ela vai dizer, tendo o Senhor tão poucos amigos e muitos inimigos, cara, isso me deixa assim, perplexo. O meu único desejo era que os poucos amigos que Jesus tem fossem bons e entregasse a vida por ele. E aí eu paro e penso, né? Às vezes aquelas pessoas mais populares, assim, famosos, né? Até no meio da própria igreja, as pessoas, assim, né? Tem muitos amigos, né? E a gente olha para nosso Senhor, Deus eterno, todo-poderoso, a gente pensa que ele tem uma multidão de amigos. Mas não, ele tem uma multidão de gente que fala que crê nele. Mas multidão de amigos, como diz Santa Teresa, são poucos. Porque o que é amizade na perspectiva evangélica? A perspectiva evangélica da amizade é dar a vida pelo amigo. Nosso Senhor fala. Né? O verdadeiro amor é dar a vida pelo amigo. Né? Então aí a gente vai saber se a gente é amigo de Jesus e dá a vida pelo amigo. E Santa Teresa se mostra como amiga de Jesus, tanto é que ela fala, né? Eu imagino falando com Jesus, por isso que o senhor tem poucos amigos. Então Jesus tem um senso de humor extraordinário, Santa Teresa também não fica longe, então tá todo mundo feliz. E ao longo da vida de Santa Teresa, ela é muito engraçada, eu fico lendo o livro da vida, tava lendo e preparando pra live, e eu ria pra caramba, nossa, caramba, cara, Santa Teresa, meu Deus do céu, eu rindo pra caramba. Eu falei, olha, a senhora me perdoa, pode me dar 2 tapas na cara? Pode, mas eu não consigo me controlar, né? Só que eu tô falando dela. E ao longo da vida de Santa Teresa de Ávila, foi de pura fadiga. Ela era uma mulher debilitada, ela fala, eu tenho todos os livros dela, eu era muito ruim de saúde, não tinha saúde boa, ela teve um problema ela travava, respiração, coração, um monte de coisa. Mas isso nunca impediu Santa Teresa de prosseguir. Em 1571 acontece algo extraordinário com ela, né? Ela diz que ela estava rezando e ela viu que à sua esquerda havia um querubim. Querubim, ela falou que parecia um menino, né? E ele era tão lindo, parecia ser um daqueles que estavam lá no alto, perto do trono de Deus. E ela falou que ele veio com uma lança, né? Bernini representa isso na escultura no êxtase de Santa Teresa, de ouro, uma lança de ouro com um pouco de chama e fere o coração de Santa Teresa. E aí ela fala que era uma dor tão grande, mas um prazer tão grande que ela gemia aquele prazer espiritual. E ela falou que ela não queria saber de mais nada. E aí tem até num poema dela, os corações foram trocados. O meu amado é para mim e eu sou para o meu amado. E aí Santa Teresa fala, olha só. Ela não fala olha só, mas ela escreveu no livro da vida. Se não acreditarem no que eu estou falando, que Deus faça vocês sentirem. E Santa Teresa morreu depois, e depois de um tempo, foi se vendo, fizeram a exumação do corpo de Santa Teresa, né? Exumaram o corpo de Santa Teresa, que eu depois vou contar uma história também muito louca, e viram que o coração dela tinha uma ferida profunda, né? E estava cauterizada essa ferida. E aí você pensa, no século XVI não tinha, né? Com abrir o coração morria, né? E os médicos da época de Salamanca vieram ver e disseram que uma pessoa não ia viver 10 anos depois que ela teve em 1571,
ela viveu ainda 10 anos com essa ferida. Ela viveu ainda 10 anos e falaram que ela não conseguiria viver com essa ferida no peito dela, né? E ela viveu. Então, ela conhece São João da Cruz, Santa Teresa foi muito influenciada por São Francisco de Borja, São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara que deu para ela as Confissões de Santo Agostinho, e dessa maneira Santa Teresa ela foi colhendo em todos os santos a essência para a sua vida espiritual, né? Paulo VI, né? E Santa Teresa é uma santa muito engraçada, porque tipo assim, a gente pensa em Santa Teresa, a gente só pensa em ela voando, levitando, mas não é assim. Ela era muito feliz. Lá no Carmelo caramba, não, Encarnação. A Encarnação São José. Com o Carmelo da Encarnação tem os tamborizinhos que ela brincava na hora do recreio que tinha no Carmelo. E tinha as coisas que ela usava, tipo isso aqui, as castanholas. Tipo, eu tenho uma aqui, não é de Santa Teresa, não é que ela usava, não. Mas ela usava, tipo, Santa Teresa dançando, vamos dançar. Tem uma cena do filme dela que ela aparece dançando, né? É muito engraçado Santa Teresa fazendo isso. Eu imagino ela tocando tambor, aquelas paradas lá. Ela tinha um menino Jesus que ela botava a roupa nele e tudo mais. Não sei se ela brincava com o menino Jesus também, né? Devia, talvez. Né? Mas, tipo, Santa Terezinha, mas não. E até o nome dela, quando ela muda de nome, era Teresa de Almada, né? Não tô falando errado aqui, né? Falando errado, foi professor de espanhol, mas tudo bem. E ela muda o nome dela numa experiência que ela tem com Jesus, quando ela perde as chaves do mosteiro, nas chaves da cela, eu acho. E ela tá procurando a chave, procura, pede para o patriarca São José, e não aparece, e até que ela encontra perto da escada. E ela vê que aparece um menino muito bonito, muito lindo, e ela pergunta quem é esse menino. E esse menino fala para ela, meu nome é Jesus, mas agora o seu nome é Teresa, Teresa de Jesus. Jesus de Teresa, Teresa de Jesus. Né? E ele troca os nomes, né? Eu sou Jesus de Teresa, né? E você é Teresa de Jesus. E aí ela muda, né? Quando ela vai pro Carmelo de São José, aí muda o nome dela. Aí uma freira fala, nossa, cheia de novidades, inovações, mudando tudo. Santa Teresa, como boa católica, vira as costas para ela e vai embora. Super um deboche espiritual, né? E cara, ela é linda. Quando chegar no céu vai ser só alegria. Você tem alguma coisa a dizer, a perguntar? Vocês, a galera que tá vendo aí? Porque senão a gente não para. Por mim, pode continuar. Eu queria mais que você falasse também. Assim, pode continuar falando da vida dela, né? Mas eu queria, se possível, que você falasse um pouco da devoção que ela tinha a São José, né? Você já começou a falar. E da amizade dela com São João da Cruz. Sim. Vamos entrar nesse mistério já, não tem problema não. Santa Teresa, o Carmelo de São José, ele é uma prova viva da devoção de Santa Madre por São José, né? Sobretudo no filme dela também mostra, eu estou citando o filme porque o filme ele é muito fiel ao livro da vida, né? E você vê, é fidelíssimo, é incrível, cara. O filme só não, mas isso é bom porque a gente tem muitos filmes que não são fiéis. Eles, claro, tentam o mais próximo possível, mas sempre tem aquela coisa. Eu lembro muito do filme São Felipe Neri, que tem muitas, assim, coisas diferentes. Mas que bom que ele é bem fiel, então. Sim, ele é muito fiel. Inclusive, até a Canção Nova fez um filme dela, né, ano passado. É bem 54 minutos, mas é incrível, muito fiel. E Santa Teresa, quando ela estava doente, ela vai citar depois no Livro da Vida, que ela vai dizer assim, recomendei-me muito ao meu Senhor São José. Ele tem me feito muito bem. E ela diz, em todas as festas, eu estava com o livro, mas tá lá em cima, não tem como pegar. Ela vai dizer que em todas as festas de São José, ela pediu uma graça para São José e São José atendia ela. E ela vai dizer, eu me recomendei muitas das vezes a esse santo. Ele é o mais poderoso de todos os santos, porque se Jesus obedecia a ele aqui na terra, também obedece a ele no céu. E aí, Santa Teresa, esses últimos anos, meses da minha vida, a devoção ao patriarca São José tem explodido. E Santa Teresa tem sido esse marco, né? E todas as pessoas, o professor Felipe Aquino, num livro que eu tenho ali que fala sobre as relíquias dos santos, ele cita Santa Teresa. Você colocou frase de São José, Santa Teresa está lá.
E essa devoção a São José, que essa experiência que ela teve com São José foi quando ela estava morta, quando ela estava doente, né? Antes de voltar para o Carmelo da Encarnação. E lá, eu imagino a experiência que Santa Teresa, porque São José também aparecia para Santa Teresa. Santa Teresa via o patriarca São José. E isso é incrível na igreja, porque São José não aparece de vento em pouco. A única aparição de São José, tipo assim, só vamos botar aqui oficiais, são uma que teve, acho que na França, eu não tenho certeza, que é oficial, que a igreja reconhece mesmo, e a de Fátima. O patriarca São José apareceu com o Nosso Senhor, abençoando o povo. Fora disso, como diz a música, o resto é Baal. Aqui no Brasil tem uns loucos que falam que vê São José, mas é tudo obra do cão. Então... E uma coisa que é interessante é que a gente não reflete muito sobre a devoção a São José. Porque, assim, ultimamente vem sendo muito difundida, e isso é muito bom, a devoção à Nossa Senhora, né? Que a mãe perfeita, né? E a gente não pensa que São José, ele realmente governava Jesus com a autoridade de pai. E quando a gente pensa numa família, né? O pai é sempre aquela figura de autoridade máxima. Então, assim, que coisa, coisa extraordinária, né? Porque um homem, que ele não era imaculado como era Nossa Senhora, mas ele era muito agraciado e ele era o pai de Jesus, ele governava aquela casa. E é muito esquecida a devoção a ele e muitas graças talvez se percam porque não se recorre a ele também. Sim, exatamente. São José, eu tenho um livro aqui do Monsenhor João, que é quase que um tratado sobre São José, né? Eu tenho até um devocionário, eu posso depois muito antigo, né? Eu posso passar para vocês se vocês quiserem depois, onde ele fala sobre... vou ser testemunha aqui para vocês. De uns tempos para cá, em muitas dificuldades, eu recorri a São José e ele atendeu, sabe? De você sentir, sabe, essa presença. Não vou falar que São José apareceu para mim, isso é mentira, né? Mas de você sentir a presença do santo, né? De você não... Mas se você saber que ele está ali para te confortar. Então, assim, o próprio São João Bosco vai dizer, depois de Jesus e Maria, amai São José. Amai São José. E Santa Teresa, ela faz com que essa devoção a São José, ela não fique só no... Ai, São José, rogai por mim. Mas ela coloca São José para trabalhar, sabe? Literalmente. Né? São José tá com Santa Teresa, porque ele, como homem, né, como provedor da Sagrada Família, ele deu, olha que lindo, ele deu de comer para Deus. Ele deu de comer para o filho, ele deu roupa, ele deu casa para o próprio Deus, né? Então, assim, ele trabalhou para sustentar Deus, né? É de fé que você afirma a divindade do nosso Senhor. É muito bom a pessoa estudar a história de Santa Teresa, porque a pessoa começa a ter mais devoção, pelo menos mais atenção a São José, que realmente ele é muito esquecido, gente. Ninguém... Quem é que é devoto a São José? Tem gente que é devota a Padre Pio, com certeza, a Santa Teresinha. Mas São José, quantas pessoas se conhecem que é devota de São José, né? E ele tem a protodolia, né? Então, assim, depois de Nossa Senhora, ele é o primeiro. Uhum. Exatamente. E a questão de São José é pouco discutida, né? Até porque tem uma teoria, né? Enfim, que dizem que São José também foi um dos santos que ressuscitou quando Jesus morreu, né? Quando o túmulo se abre, São Mateus fala. Dizem que São José também pode ter tido uma assunção, né? É uma teoria, a gente não tem... falar nessa teoria. A gente não tem uma teoria também de que ele poderia ser imaculado, mas ele é um homem, ele é muito santo. Ele é muito santo. E da mesma forma que a devoção ao Espírito Santo, a Nossa Senhora leva a santidade, a devoção ao Patriarca São José é essencial. Porque você vê que como começou a igreja? A igreja começou com família. A igreja foi 3 jovens, porque eu não admito que fala que São José tinha quase 100 anos, como algumas pessoas falam, não era assim, ele era mais velho que a Virgem. Não era assim, ele era mais velho, porque a idade do homem, naquela época, necessitava que ele fosse mais velho. Mas ele tinha devia ter o quê? Uns 17 anos. Ele era realmente jovem, ele não era velho. Ele era jovem, porque a igreja começou jovem. A igreja é jovem. Então, assim, as primícias da igreja foram 3 pessoas. Nosso Senhor, Nossa Senhora e o Patriarca São José. Então, assim, você querer tirar São José... Por exemplo, a devoção a São José é tão escassa, é tão pouca, paupérrima, que São João 23, o missal de 62, o nome de São José foi incluído por São João 23 na última reforma, antes do concílio.
Então, quando fala o nome de São José, não é uma coisa nova, não, porque o concílio não tem 100 anos. O concílio não tem 100 anos. E em 62, quando teve a reforma do Missal, aí colocaram, o São João 23 colocou o nome de São José, mas não era citado. Então, assim, ele é esquecido, mas eu acho que, assim, eu vejo que nos últimos tempos muitas pessoas têm despertado essa devoção a São José, né? Porque, da mesma forma, eu sempre digo, né? Para você amar Nossa Senhora, você ama Nosso Senhor, amar Nosso Senhor, você vai por Nossa Senhora, para conhecer Jesus e Maria, você deve conhecer muito a São José. Porque a dificuldade que São José teve com Nossa Senhora, de estar ao lado dela, eu imagino, é incrível. De morrer nos braços dela, de comer da comida que ela fez, sabe? De ser abraçado pela Virgem, de proteger a Virgem com Nosso Senhor ali, fugindo de Herodes, de sofrer, porque Nosso Senhor, quando fugiu para o Egito, né, eles tinham que não tinha muito dinheiro, então São José tinha que trabalhar para o filho de Deus, para a mãe de Deus. Então você imagina a honra, a dita de ser devoto de São José, tá ali do lado de Nossa Senhora. E Santa Teresa ela tomou muito isso na vida dela. Tanto é que o primeiro Carmelo é o Carmelo de São José de Ávila. E lá, né, tem uma imagem de São José, que ela botava roupa, a imagenzinha na Espanha, tudo assim, muito, né? Isso é bonito. Botava roupa, capa, em São José, aquela coisa toda. E é bonito, né? também que, nesse aspecto, a pessoa vem voltando um pouco, falando da questão da mulher forte. Que a feminilidade é uma coisa forte, né? Você cuidar, você se doar. Ela estava exercendo sua maternidade, cuidando das coisas de Deus. Isso é muito bonito. E ela não deixa de ser feminina, mulher, mas ela também não é uma mulher rasa, né? Ela realmente se transforma porque a vocação pede isso. Exatamente. Você vê isso justamente quando Santa Teresa, eu justamente estava refletindo sobre isso, se você perder alguém que você ama, você perde alguma coisa muito importante na sua vida, quando você está em Deus e você é totalmente de Deus, você fica triste, mas você não se desespera. O exemplo disso é a Virgem Santa Madre. Ela entrou para o Carmelo, ela não foi igual a Santa Teresinha. Santa Teresinha foi com as suas irmãs, menos uma para o Carmelo. Né? E Santa Madre perdeu a mãe, perdeu o pai, o Rodrigo morreu aqui na América, e ela ficou só a Teresa, da família dela, porque também ela era de família nobre, né? E só ficou ela, né? E mesmo assim ela se determinou, por isso que eu falo, Santa Teresa, ela é esse exemplo de determinação. Eu olho assim, ela pegou a beleza da Virgem, né? A delicadeza da Virgem, mas pegou também aquela atitude patriarcal de São José, porque Santa Teresa foi pai e mãe lá dentro do Carmelo, né? Ela trabalhava, por isso que ela é um exemplo, acho que depois de Jesus e Maria em amor a São José, Santa Teresa ela é êxima nisso, porque ela age como José, sabe? Ela, ao mesmo tempo que ela é mãe, que ela tá ali cuidando das religiosas, né? Ela tá ali trabalhando, ela tá ali capinando, ela fala que numa ordem religiosa, a primeira a trabalhar tem que ser a madre superiora. Então, ela coloca isso em prática, sabe? Você vê, ela tinha um chapeuzinho, né? Que ela botava na cabeça, assim, toda felizona, ia trabalhar. Tem até uma imagem dela com São José acompanhando ela nas fundações, né? E você vai ver no livro da vida, ela é bem clara. Ela vai falar, me recomendei muito a este Pai Senhor. Eu acho engraçado, bonito em Santa Teresa, engraçado não, engraçado é outras coisas que ela faz, né? Mas eu acho bonito Santa Teresa o que ela fala. Recomendei esse Pai, esse Senhor. Ela trata São José como Senhor, como se ela fosse a serva, né? Me recomendei muito a ele. E a devoção a São José e Santa Teresa, o maior fruto é você ver o que Teresa é hoje. E Teresa é hoje. Falando sobre a questão das amizades, né? Santa Teresa vai afirmar que quando ela era mais nova, ela tinha muita má amizade. Ela falava que os primos dela tinham conversas inapropriadas, ninharias, que não era de Deus. Não, ninharias em cima de Deus. Coisas que não era de Deus, né? E depois ela ainda no Carmelo tem amizades inapropriadas, né? Tem conversas com vários desmandos. E aí depois ela vai falar sobre a amizade num caminho de perfeição. Acho que no capítulo 2 ela vai falar sobre a amizade, né? Ela fala sobre a gente ter boas amizades. E quando ela começou a conhecer pessoas, por exemplo, São Francisco de Borja, São Pedro de Alcântara, religiosos que queriam levá-la por um caminho bom, ela viu que a vida dela mudou. Você lê o livro da vida, parece que Santa Madre tira um espinho e fala que alívio,
sabe? Quando ela tá presa com aquelas ninharias do mundo. E eu acho que o maior exemplo de, pegando a questão de São João da Cruz, eu tô até com a relíquia dele, de Santa Madre, botei eles juntinhos ali, que eles são amigos. E, e eles estão sempre juntos. E eles, quando eles se conhecem, Santa Teresa, né? São João ela era 27 anos mais velha que São João, né? E esse encontro que ela tem com São João da Cruz é um encontro profético, né? É um encontro profético porque são duas almas determinadas com um único ideal: salvar as almas. Só isso, para a maior glória de Deus. Todo cristão tem esse ideal, mas Santa Teresa e São João, eles colocaram muito na prática, porque você vê Santa Teresa, ela é aquela, vamos colocar Santa Teresa, ela é Marta e São João é Maria, sabe? Porque eu vi até na live que você fez com o Frei sobre Santa Teresinha, né? Que no Carmelo, minha filha, você não adianta, sempre vai ter coisas fofas, flores, passarinhos, borboletas, sereias. São João, ele fala no canto espiritual sobre sereias, poeticamente falando, né? Sempre vai ter isso no Carmelo, né? E até Santa Teresinha, ela não se inspirou muito em Santa Madre, ela se inspirou mais em São João da Cruz. Se você pegar os discos de São João, Jesus, o Senhor, ele fala, né? Como um cervo corria pela mata, oh, meu amado. E Santa Teresinha é muito assim, né? Muito assim, florida, borboletas, né? E Santa Madre não. Santa Madre, ela é assim, né? Tem os dois lados. Ela, né? Eu não sei como ainda ela... Eu não sei se ela teve algum embate com São João, mas os dois eram muito amigos felizes. Até que eles levitavam juntos, né? Parece, antes de São João se despedir dela, porque São João foi sequestrado, né? São João foi sequestrado e Santa Madre impulsionava. Quando ele chegou para conversar com Santa Teresa, Santa Teresa ficou tipo assim, nossa, é ele, Deus, é ele, é ele. E ela, num claustro, né, ela incentiva São João da Cruz a fazer reforma no ramo masculino. E São João da Cruz chega todo lá bonitão, fala com o prior, o que o cara faz? Desacredita de São João. E São João ele só queria viver uma vida pobre. O que Santo Elias vivia no Monte Carmelo, né? O que os eremitas da Virgem Maria viviam no Monte Carmelo, São João só queria isso. Prenderam São João, né? São João, aí você vai ver o ápice da amizade deles. São João foi preso, aí é onde ele escreve a Noite Escura da Alma, e aí tem até na página da Noite Escura que ele fala, né? Sair sem ser notado, é quando ele foge da prisão. Ele foge da prisão e ele vai para a casa da amiguinha, da Beste, né? Eles... Ai, apareceu um negócio aqui, Jesus. Ele vai para casa de Santa Teresa, para o Carmelo, chega lá no Carmelo, bate na porta. Tem um cara ali todo maltrapilho, falou que é seu amigo, é o Padre João da Cruz. E aí, você vai, pegou ela, escondeu São João da Cruz lá dentro. Tipo, maluco São João no Cláudio lá. E chegou super Gil, bateu na porta. João da Cruz se encontra aqui, Santa Madre Teresa, né? Muito bonito. Não, ele não, o senhor vai querer invadir essa clausura de mulheres? Não, irmão, bateu a porta e escondeu São João, deu roupinha nova para ele e ele partiu, né? Não para o céu, né? Que ela morre primeiro, mas para as colinas, né? Para viver o deserto espiritual dele. Antes dele ir, ele aconselha, porque ele também foi confessor das irmãs, ele aconselha as irmãs, abençoa as irmãs, e é aí que acontece o êxtase de Santa Teresa e São João. Então, tipo assim, igual eu e você conversando, sabe? Tipo assim, só para fingir, a gente, né? Santa Teresa e São João. Aí tá. Aí a gente tava conversando, aí daqui a pouco todo mundo olha pra cima e não é Jesus voltando. E não é o super-homem. O que tá acontecendo? É São João e Santa Teresa levitando. Tá entendendo? Então, essa amizade essa amizade deles é muito bonita porque levaram eles para o céu. E é inseparável. Até na medalhinha que eu tenho aqui, tem a Santa Madre e tem o nosso Santo Padre João da Cruz. Então, eles são inseparáveis. Né? Eles são inseparáveis. Até o que aconteceu com eles depois da morte, o corpo deles foi igualzinho. Né? Eu posso até explicar se der tempo, né? Foi igualzinho. A divisão que fizeram o corpo deles. 3 minutos. 3 minutos? Tá bom. Mas só para a gente poder encerrar assim, então para poder concluir, Paulo VI, quando ele cita, já que a gente está falando de doutrinas da igreja, quando ele vai em 1970, em 27 de setembro de 1970, quando ele declara Santa Teresa doutora, a gente se pergunta o porquê ele fez isso. E Paulo VI afirma, só de proferir o seu nome surgiram uma multidão de ideias.
uma mulher excepcional que irradiou o mundo, uma vitalidade humana e um dinamismo espiritual incríveis. E, como reformador e fundador de uma ordem religiosa. E aí ele fala como é grande, como é única, como é humana e como é atraente esta figura. E ele ainda afirma, conclui, sua singular contribuição como mãe e mestre da vida espiritual. Então, o que fez Santa Teresa ser doutora da Igreja? A sua contribuição como mãe e mestra da vida espiritual. E disso fez ela ser padroeira dos professores, padroeira contra a doença do coração, enfim. Sobre a questão de Santa Teresa, né, as relíquias dela, só para concluir mesmo. O corpo dela está incorrupto. O corpo dela está incorrupto, mas está todo cortadinho, todo despedaçado, porque, enfim, uma história muito longa, mas o corpo dela está incorrupto. Eu vi uma foto, mas da última exumação. Eu ia trazer, mas eu perdi a foto, mas o corpo dela não está incorrupto. Bom, agradeço, né, pela oportunidade e eu espero que Santa Madre Teresa possa abençoar a vida de todos. E quem quiser conhecer mais Santa Madre, tem Caminho de Perfeição, Livro da Vida, que você encontra justamente na internet. Ok, muito obrigada pela participação, realmente foi muito boa e pelo que eu vi, tinha muito mais assunto a ser tratado, né? Mas o Instagram, ele só libera 1 hora, então a gente tem que encerrar, senão ele encerra por nós. Para rezar pela conversão. Bom, eu achei interessante, uma coisa que eu achei interessante pesquisando sobre Santa Teresa, é que ela é padroeira das bordadoras. Eu não sabia disso. Achei muito interessante. E, ela fazia muito isso no Carmelo. Ela é padroeira da Espanha e das pessoas ridicularizadas pela sua piedade, além de muitas outras coisas. Exatamente. Muito obrigada. Espero que você continue aí no seu apostolado. Gente, siga a página dele. Pacelli, o Papa que não era de Hitler. O Papa que não era de Hitler. Exatamente. Santa Maria, abençoe a todos. Exatamente. E muito obrigada, gente, por ter assistido, né? Curtam e compartilhem tanto aqui quanto no YouTube, que essa live vai pro YouTube. E é isso, tchau. Tchau, fica com Deus. Salve Maria. Salve Maria.